Olá a todos, espero que se encontrem bem e de saúde nesta fase de quarentena que já tarda, mas como somos todos resilientes, vamos levar para a frente a nossa missiva e, por conseguinte, vamos todos juntos hoje iniciar o estudo do aparelho urinário. Pode ser? Ora, sendo assim, começo por referir a principal função do aparelho urinário, que consiste na excreção, isto é, na eliminação de metabolitos, substâncias tóxicas, substâncias indesejáveis ao nosso organismo ou desnecessárias ao nosso organismo, através do aparelho urinário. Dito de outra forma, a excreção também pode ser entendida como a produção de urina ao nível dos rins e, por conseguinte, da sua eliminação através do restante aparelho urinário, nomeadamente dos ureteres, que culminam ao nível da bexiga, consiste no reservatório de urina. Por sua vez, a bexiga continua-se pela uretra, que vai apresentar as suas especificidades consoante se trate de uretra masculina ou uretra feminina e, por sua vez, vai terminar ao nível do meato urinário, que vai contactar com o exterior do nosso organismo. Ora, começando pelos rins, tratam-se de dois órgãos que estão localizados ao nível da cavidade abdominal, posteriormente. Desta forma, relacionam-se com a parede abdominal posterior, estão localizados por baixo do diafragma, ao nível do seu polo superior vão estar em contacto com as suprarrenais, situam sensivelmente entre D12 e L3 e apresentam maiores dimensões nos homens quando comparados com os rins das mulheres. Por outro lado, os rins são também órgãos retroperitoneais, quer isto dizer que se encontram posteriormente ao peritoneu, de que já falámos quando abordámos o sistema digestivo, e mais uma vez podemos confirmar a sua posição posterior ao peritoneu quando olhamos para esta imagem, sendo que esta estrutura que aqui encontramos corresponde ao peritoneu. Ora, nesta imagem podemos observar também uma estreita relação entre o rim direito com a segunda porção do duodeno, aqui representado, enquanto que o rim esquerdo vai estar em relação com a cauda do pâncreas. Já nesta imagem é interessante observar uma estreita relação entre o rim direito e a face interna do lobo direito do fígado, que aliás já tínhamos referido quando estudámos o sistema digestivo. Lembrem-se, ao nível da face interna do fígado, nomeadamente no lobo direito, a presença de uma impressão renal. Ora, resulta efetivamente da estreita relação que agora podemos comprovar. Neste seguimento também o rim direito vai relacionar-se com o ângulo hepático do fígado, enquanto que ao nível do rim esquerdo vamos observar uma relação com o estômago, localizado anteriormente, também com o baço e, por conseguinte, com o ângulo esplénico do cólon. Entrando nas camadas que envolvem o rim vai apresentar à sua superfície externa uma cápsula fibrosa, em estreita relação então com o parênquima renal, que podemos observar aqui nesta imagem, quando seccionamos e puxamos a cápsula fibrosa. Por outro lado, em torno do rim, cápsula fibrosa e também estruturas adjacentes aqui representadas, vamos ter uma camada de gordura, designada por gordura perirenal, e como o nome indica, corresponde a tecido adiposo. Já a envolver esta gordura perirenal, vamos ter como que um saco designado por fáscia renal, também de tecido fibroso, que vai fixar o rim
a estruturas adjacentes e que podemos observar nesta imagem que corresponde a uma secção sagital do rim direito, no qual então observamos a cápsula aqui representada, à sua volta a gordura perirenal ou pararrenal. Podemos observar ainda aqui em cima a glândula suprarrenal ao nível do polo superior, mas o que importa retirar também desta imagem é a presença da fáscia renal, como já tinha referido. Apresenta também um folheto anterior e um folheto posterior que se vão unir e depois permitir a fixação do rim às estruturas adjacentes. É importante também retirar desta imagem a presença ou a proximidade do fígado relativamente ao rim direito, como tínhamos visto no slide anterior. Nesta imagem podemos constatar também a proximidade do rim direito ao ângulo hepático do cólon e podemos mais uma vez observar aqui a presença de peritoneu, sendo que o rim se localiza posteriormente a este. Nesta imagem podemos observar a margem lateral do rim, por oposição à sua margem medial, sendo que ao nível da margem lateral, esta vai estar em contacto com a parede posterior, em grande parte, também com a grelha costal, sendo que ao nível da margem lateral podemos encontrar impressões costais, inclusivamente resultantes desta relação. Por outro lado, em termos de margem medial, vamos encontrar o hilo. O hilo vai traduzir a inserção de estruturas que contactam e conectam com o rim, nomeadamente arteriais e venosas. Estou a falar da artéria renal e da veia renal, e ainda de estruturas excretoras, como sendo os cálices renais, que não conseguimos visualizar nesta imagem, mas que depois se vão unir, originando a pelve renal, também designada por bacinete, e que se vai continuar pelo ureter. E se dissecarmos internamente o rim, o que nós observamos é a presença da cápsula fibrosa. Abaixo desta e para o interior desta vamos encontrar o córtex renal, caracterizado pela presença de corpúsculos renais, onde se vai dar a filtração do sangue, iniciando desta forma a formação de urina. E abaixo do córtex renal, mais internamente, vamos encontrar a medula renal, caracterizada pela presença destas estruturas, que têm uma forma piramidal, que são, como o nome indica, pirâmides renais, apresentam uma base por oposição a um vértice, sendo de destacar que as pirâmides renais, em número de 18 aproximadamente por cada rim, vão apresentar no seu interior túbulos coletores que vão recolher a urina que se vai formando ao longo destas estruturas, canalizando-a posteriormente através de uma abertura designada por papila renal, que então vai drenar a urina já formada para os cálices renais menores, aqui representados, e que se vão unir em cálices renais major, e destes no bacinete, que se continua pelo ureter. Ainda ao nível do hilo renal, ou do seio renal, podemos observar gordura, que mais uma vez tem o papel de acomodar as estruturas aqui em contacto. Tinha referido então que ao nível do córtex encontramos os corpúsculos renais, ou de Malpighi, que têm como principal função a filtração do sangue, enquanto que na medula vamos encontrar as pirâmides renais com os túbulos coletores que vão culminar ao nível da papila renal, como também já tinha referido. Ora, e para assegurar o bom funcionamento destas estruturas, é fundamental um aporte arterial eficaz, o que vai ser conseguido através
da artéria renal com origem na aorta abdominal e que depois se vai dividir na proximidade do hilo renal em subdivisões anteriores e posteriores que vão entrar através do hilo, originando divisões inicialmente designadas por artérias interlobares que vão seguir lateralmente às pirâmides renais e que ao atingir a sua base, vão merecer a designação de artérias arqueadas, sendo que as artérias arqueadas ainda se vão continuar pelas designadas artérias interlobulares até aos corpúsculos renais. Se nos aproximarmos do rim, podemos então observar as artérias renais a originar as artérias interlobulares que percorrem lateralmente as pirâmides renais, alcançam a base da pirâmide, originando desta forma as artérias arqueadas que, por seu lado, se vão continuar nas artérias interlobulares até atingirem os corpúsculos renais. Ora, as artérias interlobulares representadas aqui nesta imagem vão originar as arteríolas aferentes que então seguem para os capilares onde então estão localizados ou que fazem parte dos corpúsculos renais. O que é que acontece posteriormente aos nossos capilares renais, onde se dá a filtração do sangue? Estes vão se continuar pela arteríola eferente, que vai ter uma função importante na nutrição e na oxigenação do rim propriamente dito e vai também ter um percurso paralelo ao dos túbulos coletores, permitindo desta forma a constante troca de substâncias, permitindo a absorção e a reabsorção de substâncias e água, determinando a concentração e a composição final da urina. É ainda de referir que das artérias arqueadas vão partir para o interior da medula as designadas arteríolas retas, e são as arteríolas retas verdadeiras, existindo também outras arteríolas retas, mas designadas por arteríolas retas falsas e que já vão ter origem ao nível das artérias justamedulares eferentes. O que é que acontece em termos de vascularização venosa? A vascularização venosa tem um trajeto inverso ao das artérias, as veias vão ter a mesma designação das artérias e vão ter um percurso paralelo ao das artérias. Assim, vamos ter as veias interlobulares que vão drenar nas veias arciformes ou arqueadas ao longo da base da pirâmide renal, por conseguinte vão drenar nas veias interlobares, destas para a veia renal e finalmente para a veia cava. Por fim, terminamos com os nervos, para referir que a inervação do aparelho renal, nomeadamente rins, ureteres e bexiga, é assegurado por fibras simpáticas vasoconstritoras do quarto segmento torácico ao quarto segmento lombar. Bom estudo, boa quarentena e com muita saúde!